muito interessante que o anjo, quando ele chega à casa de Nossa Senhora, então, ele usa uma saudação, né? Que é a saudação que nós usamos até hoje na Ave Maria. Ele diz, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E o que é interessante a gente perceber? Essa saudação Ave não era a saudação que os judeus utilizavam, né? Os judeus, eles usavam, na língua hebraica, a saudação Shalom. E por que o anjo usa essa saudação chamada Ave? Essa saudação, ela vem da língua grega. E o povo grego era considerado, né, naquele tempo, a representação dos povos pagãos. Então, quando o anjo aparece para Nossa Senhora e usa a saudação Ave na língua grega, ele está ali mais uma vez trazendo um novo rompimento na história, porque agora o Senhor vai falar na língua não só do povo de Israel, mas na língua de todos os povos. Cristo vem a trazer a salvação não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos, né? E essa saudação ave do grego, né, que em grego se diz kaire, ela significa alegra-te, né? Então, a primeira coisa que o anjo traz à Nossa Senhora é alegria, né? A alegria é o primeiro dom daquele que é repleto do Espírito Santo. A alegria ela se manifesta como esse primeiro dom, é um dom próprio de quem está cheio do Espírito Santo. E em seguida ele diz, alegra-te cheia de graça. Então o segundo dom, graça. E curiosamente, alegria e graça no grego tem o mesmo radical. A palavra é formada com as mesmas iniciais, a palavra alegria e graça, né? Sinal de que alegria e graça sempre caminham juntas, né? A pessoa cheia do Espírito Santo sempre está plena de alegria e de graça, como era Nossa Senhora, né? E em seguida o anjo vai fazendo algumas promessas, então, para a Virgem Maria, né? Ele começa a dizer tudo o que vai acontecer para ela, que ela vai conceber e dar à luz ao menino, né? E aí o Papa Bento, no livro, ele faz uma reflexão interessante, ele vai mostrando, né, de que maneira que essa fala do anjo, ela vai revelando, ela vai trazendo ali ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Então, olha só, lá no final da fala, o anjo vai dizer assim, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. No Antigo Testamento, lá no Êxodo, quando Moisés recebe a Arca da Aliança, recebe a Tábua das Leis, eles colocam essa Tábua das Leis numa arca, né? E toda vez que Moisés ia entrar na tenda onde estava a arca para falar com Deus, uma nuvem cobria esta arca. Então, quando o anjo diz, né, para Maria que o Altíssimo te cobrirá com sua sombra, ali está sendo cumprido aquilo que no Antigo Testamento já era visto, ainda de maneira imperfeita, né? Então, Maria é a nova arca da aliança, né? Agora que abriga o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, o Deus que é homem, né? E que é Deus que é homem como nós e é Deus ao mesmo tempo, né? Depois, o anjo ainda vai dizer, né, que lhe porás o nome de Jesus. E Jesus, né, o nome Jesus, os estudiosos foram estudar e eles descobriram que o nome Jesus, ele está escondido dentro do tetragrama, né, Iavé, que é o nome que Deus se revela lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para ele, né, mas o que eu vou dizer, né, o que eu vou falar para eles? Quem é você, né, quem é o Senhor? Né? E aí Deus fala para Moisés, né, eu sou aquele que sou, né, que é escrito como Iavé. E dentro desse tetragrama, né, está escondido o nome de Jesus. Então, quando Jesus nasce, ele revela, né, o nome de Deus, aquele que salva. E ainda o anjo vai dizer uma outra palavra, que cumpre também uma outra profecia do Antigo Testamento, que ele vai dizer, e o seu reino não terá fim. Quer dizer, para quem que Deus fez essa promessa? Para o rei Davi. Então, lá no rei Davi, há a promessa de que o reino não teria fim. E em nosso Senhor Jesus Cristo, no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vem cumprir essa promessa. Ele não esquece
da promessa que ele havia feito a Davi, né? Ele não esquece das promessas que ele faz ao seu povo. Então, aqui já há uma grande revelação, né? Uma grande ligação com o Antigo Testamento, só nessa fala do anjo. E aí, mais belo ainda, para coroar esse momento, é Maria, né? Que é a primeira pessoa que eu vou convidar vocês a colocarem aí no presépio interior de vocês agora. Né? Agora sim, começando a montar o nosso presépio. Né? Maria, essa grande mulher, né? Essa grande criatura da história. E olha só, né? As primeiras palavras, as primeiras e poucas palavras que aparecem de Maria na Bíblia, já nos traz ensinamento para uma vida toda. Ela nem precisou falar muita coisa para nos mostrar como é que nós deveríamos ser diante de Deus, né? E é interessante, o que vai dizer? Qual foi a primeira reação de Nossa Senhora quando o anjo, então, fala, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lá no versículo 29 vai dizer assim, Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Maria, né? A primeira coisa que nós aprendemos de Maria aqui nessas palavras é o tamanho da sua coragem e o tamanho do seu autocontrole diante daquilo que é incompreensível. Né? Maria, quando o anjo aparece a ela e sauda ela, né, e diz aquelas palavras, ela não cai no desespero, ela não cai na euforia, ela simplesmente se espanta, mas ela se coloca a pensar. Né? Ela se recolhe e se coloca a refletir. Né? Ela é apresentada já de início no Evangelho como uma mulher de grande interioridade, que sabe olhar para situações, né? Mesmo que as situações mais duras, como aquela que ela passou diante da cruz de Cristo, né? Ou das situações menos compreensíveis, como essa de um anjo aparecer para ela dizendo que ela vai ser a mãe do Salvador, mas ela é capaz de, diante daquilo que é inexplicável, parar e refletir, né? Colocar conjugar, né, a sua mente e o seu coração, né, para que ela possa entender qual é a mensagem de Deus para aquele momento. Né? Ao mesmo tempo, ela reflete o que é a imagem da igreja, né? O que deve ser a igreja. A igreja é aquela que recebe a palavra, reflete a palavra para procurar compreender na sua totalidade e guarda em sua memória. Né? A igreja é a grande guardiã da palavra do Senhor. Né? É aquela que realmente preserva os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Maria já é também, ao mesmo tempo, essa primeira imagem da igreja, né? De quem medita e guarda a palavra do Senhor. Em seguida, né, depois que o anjo, então, anuncia para ela que ela vai ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fica em dúvida. Né? Não em dúvida, ela, na verdade não é nem dúvida, a reação dela é meio enigmática, é porque ela fala assim, olha, mas como que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? E olha só que interessante a pergunta de Maria, né? Porque há toda a tradição da igreja diz que Maria tinha feito votos de virgindade perpétua, né? E é um dogma, né, de que Nossa Senhora foi virgem do início ao fim da sua vida. Né? Então, nós acreditamos nisso, de fato. Mas a questão é que Maria, ali, ela não está duvidando que Deus poderia fazer ela gerar um filho, mesmo sem ter homem algum. A única dúvida dela é como. Mas ela não duvida do poder de Deus. Né? É interessante a pergunta dela, porque ela poderia perguntar assim, mas será que Deus pode mesmo fazer isso? Eu sou virgem. Né? E não é essa a dúvida de Nossa Senhora. Ela não duvida que o Senhor possa agir de maneira sobrenatural. Ela crê. Ela pergunta como, mas ela crê incondicionalmente que Deus pode agir mesmo sobre aquilo que é impossível. Né? E o terceiro e grande momento, né? O momento mais esperado, talvez, da história até então. O sim, né? O seu grande e maravilhoso sim. E aí é muito bonito que é citado aqui no livro de Jesus de Nazaré, um trecho da homilia de São Bernardo de Claraval, né, que São Bernardo faz uma homilia no tempo do Advento,
E aí ele vai narrando para as pessoas, né, como é que foi esse momento, então, que o anjo foi lá, né, anunciar para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador, né? O momento em que eles estão aguardando a resposta dela para ver se ela realmente ia aceitar esse grande convite, né? E aí São Bernardo vai dizer assim: depois do fracasso dos primeiros pais, o mundo inteiro está às escuras sobre o domínio da morte. Agora Deus procura entrar de novo no mundo e bate à porta de Maria. Tem necessidade do concurso da liberdade humana. Deus não pode redimir o homem criado livre sem um sim livre. Ao criar a liberdade, de certo modo, Deus se tornou dependente do homem. O seu poder está ligado ao sim espontâneo de uma pessoa humana. E aí, então, São Bernardo vai dizer, né? No momento do pedido a Maria, o céu e a terra como que suspendem a respiração. Sabe quando você tem que pedir uma coisa para alguém que você está morrendo de medo de pedir e de escutar um não? E aí você vai. Alguém está perguntando, está em algum livro? Sim, está aqui no Jesus de Nazaré, tá? Nesse que eu citei no início da aula. É, sabe quando você tem que pedir uma coisa para alguém, assim, você está morrendo de medo de escutar um não, e aí você cria aquela coragem, vai, fala, e parece que você fica até sem respiração para escutar o que a pessoa vai responder, né? Então, São Bernardo está falando que foi assim, quando o anjo veio falar com Nossa Senhora, né? Então, o céu e a terra como que suspendem a respiração. Dirá sim? Será? Ela demora. Porventura, lhe será obstáculo a sua humildade? E aí São Bernardo como que pede para Nossa Senhora, né? Só por dessa vez, diz São Bernardo, não sejas humilde, mas seja magnânima. Dá-nos o teu sim. Esse é o momento decisivo em que dos seus lábios, do seu coração surge a resposta. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É o momento da obediência livre, humilde e simultaneamente magnânima, na qual se realiza a decisão mais sublime da liberdade humana, né? Então, esse grande sim de Nossa Senhora, que intimidade com Deus, né? Alguém que vivia na profunda humildade, alguém alguém que era profundamente humilde. Nossa Senhora nunca desejou absolutamente nada para ela. Ela não queria elogios, ela não queria fama, ela não queria reconhecimento. Mas naquela hora, a única hora de sua vida em que ela precisava ser grandiosa, ela soube ser, né, com tamanho amor. Que belo é o sim de Maria. Que belo é o sim de Maria. Né? E que grande acontecimento para a nossa história. Né? Então, finalizando essa parte do advento, né? Maria e São João Batista. É as duas figuras que precisam nos acompanhar nesse tempo. São João Batista, na sua coragem de anunciar a verdade, de ser a voz para dizer a palavra que precisa ser dita ao mundo, ao mesmo tempo aquele que nos ensina a preparar os caminhos. E Nossa Senhora, né? Esse coração aberto, humilde, obediente, que sabe viver no escondimento, mas sabe também dar grandes sims a Deus, né? Nos momentos em que se faz necessário ao longo da história.